agora com vocês, o padre que arrasta multidões, Padre Reginaldo Manzotti. Que a paz de Jesus esteja com você, querido filho e filha. É uma alegria estar com você. E você está gostando do programa, deste formato que nós estamos dando, oracional, reflexivo, catequético e, claro, com muita alegria, com muita competência, falando sobre temas com profissionais que vêm nos ajudar. Bom, gente, é uma alegria estar na sua casa toda semana, levando essa palavra de Deus e a cada vez levando as pessoas até Jesus Eucarístico. Nós vivemos um tempo em que muitas feridas do coração acabam transformando em ressentimento e amargura. As decepções da vida e as dificuldades do dia a dia podem nos levar a olhar o mundo com mais dureza, com desânimo. Mas a fé nos recorda que existe um caminho capaz de transformar essa realidade. Sabe qual é? A caridade. Bom, lembra que nós falamos que na Quaresma existem 3 pilares fundamentais da Quaresma: oração, jejum e caridade. Nós já falamos sobre o jejum. Nós já falamos sobre a oração. Hoje falamos sobre a caridade. A caridade que nos convida a olhar para o outro com misericórdia e praticar o bem. Por isso, o programa de hoje nós vamos refletir sobre caridade, o antídoto da amargura. Caridade versus amargura. Entender como gestos concretos de bondade, o cuidado pode transformar o coração e as nossas relações. Vamos conversar com a psicóloga Lourdes Zucchello. Obrigado pela sua presença. Ela está ali no outro estúdio. Obrigado, seja bem-vinda. Que vai falar sobre esta convivência e como superar a amargura de quem carrega no coração. Nós vamos conhecer a história profunda, tocante, emocionante de Rodrigo Baena de Souza, que vai partilhar conosco o caminho da dor, do perdão, da superação, mostrando que é possível transformar o coração amargurado. Teremos um material com a culinarista explicando sobre amargo dos sabores e as combinações que equilibram os alimentos. Também nós vamos ter um farmacêutico falando porque muitos remédios são amargos. Você já ouviu aquele ditado? Remédio amargo é o que cura? Será que isso tem fundamento? E vou compartilhar com vocês também um pouco do especial compromisso de amor que aconteceu como um gesto de caridade semana passada. E claro, a nossa adoração com o Santíssimo Sacramento. A frase orante de hoje: Senhor, fazei-nos instrumentos de caridade. Senhor, fazei-nos instrumentos de caridade. Bora lá, ministério, dia de sol, vamos lá. Mudando de vida, o barco quebrado, Jesus vai consertar. Canta comigo, vem, com alegria no coração. Chora sanfona. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver.
viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Jesus conserta tudo, graças a Deus. Toca o sino, sacristão. Ele está acordado hoje. Boa noite, Fernanda. Olá, padre, boa noite. Boa noite, você acompanhando Rede Vida Evangeliza. Eu te espero lá no facebook.com/Padre Manzotti respondendo a pergunta: você já conviveu com uma pessoa amarga? Acho que todo mundo, né? Como é que você lidou com essa situação? Responde a pergunta, partilha a sua experiência no post que a gente acabou de fazer. Você, Fernanda, já conviveu com uma pessoa amarga? Não o tempo todo, Não, mas sim. Não está no plano essa pergunta? Não, mas assim, tem que ter muita paciência, né? Paciência, né? Eu não tenho muita, mas Pois precisa. agora eu vou ter que conviver com uma pessoa amarga, eu vou ter que saudar a pessoa. Não! Tudo bem, Manzotti? É assim, a gente vai começar a noite, né? É assim? Ah, não, espero que não, né? Por quê? Olha só, fizeram uma brincadeira aqui pra mim. O que fizeram, Manzotti? Olha aqui. O que tem aqui? Sal? Açucareiro. Açúcar. Ai, porque a produção falou: ai, Manzotinha, pra adoçar a sua vida, você tá amargo hoje. Você chegou amargo? Não adianta pra nada isso aí, Preginaldo. Você tá dando coice na sombra, Manzotti? Não, isso aí é mais inútil que feriado no domingo, Preginaldo. Ô, louco. Não serve pra nada. Isso aí é a mesma coisa que colírio light pra olho gordo. Meu Deus, Serve pra nada. Como é que é do olho gordo aí? Colírio light pra olho gordo. Eu, pra falar em colírio light pra olho gordo, eu tô com 2 aqui, Manzotti, ó. Aí, ó. Colírio light pra olho gordo. Gostei, e gostei. tem mesmo. Mas, ó, você vai ficar nesse clima. Vamos dar uma melhoradinha, Manzotti? Tá. Vamos tentar? Vamos, vai lá, abre a boquinha. Vou dar um pouquinho de açúcar pra você, Isso aí, pelo amor de Deus, glicose. Glicose pura, né? Não. Se fosse chocolate, você queria, né, Manzotti? Com certeza, com certeza. Fala nisso. Você já comprou meu presente de ovo de Páscoa? Não ganhei nenhum ainda, Manzotti. Não, ovo de Páscoa não, porque pelo amor de Deus, né? O quê? Tem que vender o carro pra comprar ovo de Páscoa, né? Tá certo, Manzotti. Tá caro Esse demais. ano tá complicado. Tá caro demais. Mas o programa vai ser bom, viu, Manzotti? Não, vai com Pode certeza. ser. Você vai adoçar. Bom, gente, decepções, injustiças, palavras duras ou perdas que marcam profundamente os nossos corações. Quando as frustrações acumulam, um sentimento perigoso, eu diria perigoso, porque ele entra devagar e sorrateiro. Você não percebe que está se tornando assim. A pessoa pode se tornar amarga. Você já refletiu sobre isso? Veja. A amargura costuma chegar silenciosa. Ela nasce muitas vezes de uma decepção, de um abandono, de uma palavra que machuca ou de uma expectativa que nunca se realizou. Com o passar do tempo, essas lembranças podem se transformar em ressentimento e aquilo que era apenas uma tristeza passa a contaminar pensamentos, atitudes e até relacionamentos.
A amargura funciona como um peso emocional. Quem alimenta esse sentimento pode começar a enxergar a vida com desconfiança, irritação e até desesperança. Sem perceber, o coração vai se endurecendo, a alegria perde espaço e até os pequenos momentos de felicidade parecem distantes. Afinal, quando a amargura bate à porta do coração, qual escolha cada um de nós decide fazer? Alimentá-la ou transformá-la em caminho de cura? Existe um caminho de cura, mas, acredite, ninguém nasce amargo. Sabe por quê? Deus nos criou para o amor, para a comunhão. E muitas vezes a amargura surge nas feridas da vida, nas decepções e nos ressentimentos que vamos guardando. Está aí o alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar ou contaminar a massa inteira. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: o Senhor nos convida justamente a cuidar do coração, para que nele não cresça a amargura, mas sim a caridade que cura, reconcilia e devolve a paz. Eu digo que na vida nós devemos cuidar para não deixar nos tornar amargurados. Olha a palavra que eu usei: não permitir que a amargura tome conta de mim. Naturalmente a vida vai passando e nós deveríamos ser como um maracujá. O maracujá, ele vai ficando enrugado por fora e doce por dentro. Do contrário, meu filho, uma pessoa idosa, uma pessoa enrugada por fora e amarga por dentro, não faça esse caminho, Manzotinho. Tá bom. É um caminho horroroso. Então coloque um sorriso no teu rosto, conte as piadas, seja um menino alegre, porque a amargura vai fazer você ficar azedo. Eita! É, exatamente. E, gente, na verdade, todos nós temos problemas, mas como diz a música, Jesus pode consertar a minha vida. Vamos lá. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Presta atenção agora. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oi, Manzotinho. Mas eu perdi uma perguntinha pro senhor. Você estava falando de pessoal maracujá, aquele maracujá de gaveta? Maracujá de gaveta. Existe o maracujá que é azedo, naturalmente. Ah, já Você vi vai. essa expressão. Esses dias eu fui comprar muda de maracujá, a mulher quis me vender mais barato. Eu falei, mas por que está tão barato? Porque ele é azedo. Eu falei, por que eu vou fazer com maracujá azedo? Porque é maracujá doce. Então o maracujá, ele vai envelhecendo e vai Certo. ficando doce por dentro. Muito que bem. Mas sabe que eu tava pesquisando uma outra coisinha? O que você tava pesquisando? Eu tava vendo o seguinte, eu entrei lá no seu YouTube e não entendi nada. O que você não entendeu no YouTube? Tá escrito lá, o senhor lançou um vídeo que inclusive achei ótimo, tá bombando, mas diz assim, tá com medo de confessar? Eu te ajudo. Quem tem medo de confessar, Padre Ginásio? Tem um monte de gente que tem não medo. tem. Oh, mas tem, rapaz. Mostra ali a capa, Quer ver? a capa Solta aí, da tem aí a matéria. capa. Se você tem medo de confessar, eu fiz um roteiro, um exame de consciência, Certo. um passo a passo para confessar, a partir de várias reflexões. Não apareceu ainda não, né, Manzotinho? Não, acho que ainda não. Ainda não, né? Mas me diga uma coisa, por que as pessoas têm só tá no medo de YouTube, né? A confessar? gente comeu outra coisa, né, Manzotinho? Queria aparecer a capa, né, Manzotinho? Solta a capa do YouTube aí, Não, meu não Deus. tem, Manzotinho, não Ah. tem. Não deu tempo de chegar lá em cima. Mas me diga Então uma é coisa. isso aí. Você antecipou o assunto, Manzotinho. mas eu tá bom. Então, queria se alguém saber. quiser fazer um roteiro de confissão, você tem lá. Como é que é o título, Fernanda? Tá com medo de confessar? Eu te ajudo. Beleza. Tá com medo de confessar? YouTube.com, Eu te ajudo. Até o Manzotti. final do programa eles vão pegar a capa ali, tá bom? Capricha Obrigado, aí. Manzotti. Assim,
Na vida também, nos sabores, encontramos o gosto amargo. Embora muitas vezes ele não seja o mais apreciado, este sabor tem um papel importante no equilíbrio dos alimentos e nas combinações desperta diversas sensações e paladares. Preste atenção nessa matéria que você vai começar a entender sobre amargor, que não é por todo ruim. No coração sempre é ruim, mas roda lá. Muitas pessoas não consomem o alimento amargo, têm uma certa dificuldade pela intensidade do sabor. Esses alimentos, embora as pessoas torçam o nariz para consumir, são muito interessantes porque quando eles chegam ali até a boca, as papilas gustativas, elas já vão mandando, elas têm receptores que vão mandando sinais para o cérebro, informando que ele precisa auxiliar a produção de mais enzimas digestivas, também mais saliva, mais suco gástrico. Aqui eu trouxe o chocolate 80%, então ele é rico em triptofano. Esses são compostos bioativos que eles auxiliam lá, dando um bem-estar. A gente tem que treinar o nosso paladar. Como muitas vezes nós introduzimos o sabor do doce muito cedo, lá na nossa infância, depois o sabor amargo fica mais difícil de ser aceito. Tá? Então, digamos assim que as papilas gustativas elas estão poluídas de tanto consumo de alimentos doces. Café, base aí nos cafés da manhã, né? Quando consumido com muito açúcar, esse benefício não vem, né? Então, o comum é que a gente coloque muito açúcar dentro do cafezinho. A partir do momento que você for diminuindo esse açúcar, vai se acostumando a sentir o próprio açúcar do fruto do café. Então, trouxe aqui os grãos, o café moído e aqui o café passado. Então, o legal é que a gente vá tirando esse açúcar em excesso até que a gente consiga consumir essa bebida sem o açúcar. Muito obrigado, Ellen Suleiman. E você percebeu, pais, é uma questão de educar os filhos também a desenvolver o gosto pelas coisas amargas. Você percebeu que quando começa muito cedo com doce, e Deus o livre, se eles encontram uma barra de chocolate, eles ficam elétricos, que Deus o livre. Então, começar, por exemplo, por que o café tem que ser necessariamente com açúcar? Nós fomos criados assim, mas desenvolver o paladar. E você viu que o próprio amargo, ele tem o seu próprio sabor. Nós temos aqui, inclusive a entrevistada depois, Manzotinho, ela diz que é fã número 1 do chimarrão. Ah, chimarrão, né? E para quem não conhece no Brasil, isso aqui é o chimarrão. Alguém daqui toma chimarrão? Jô, todo mundo toma? Mas muito. Olha aí. Toma bastante, né? É amargo? Oh. É amargo. Mas é ruim? Não. É maravilhoso, olha lá. Faz bem. Gente, na vida também existem dias amargos. Dias de dificuldades, decepções, perdas, cansaços do coração. Isso faz parte da nossa caminhada. Olhando para o chimarrão, por exemplo, percebemos que o sabor é naturalmente amargo, mas mesmo assim, ele reúne pessoas, cria momentos de partilha, de conversa. Faz uma roda de amigos, de cantoria. Assim também é a vida. Nem tudo é doce o tempo todo. O importante é não deixar que o amargor dos dias tome conta do nosso coração. No livro de João, São João, capítulo 16, Evangelho, versículo 33, diz assim: no mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. E é com o chimarrão na mão que eu quero convidar a psicóloga Lourdes Zucchello. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Por que eu recebi com chimarrão? O pessoal vai entender. Ela é fã, só que o chimarrão dela é uma verdadeira obra de arte. Pena que não dá para mostrar. Você não trouxe o celular, mas o chimarrão dela, gente,
É todo, um dia é rosa, outro dia Isso. é todo decorado, é chique no último, não é não, minha filha? É verdade, padre. E que coincidência, né? A gente vir falar sobre um assunto que é tão comum hoje na sociedade e ter o chimarrão aqui e que é também um hobby meu enfeitar o chimarrão. Que coincidência boa, Maravilha, né? tudo é providência divina. Com Nós estamos certeza. falando sobre amargura. Você que é psicólogo há tanto tempo. Por que algumas pessoas se tornam amargas? Eu disse que a pessoa não nasce amarga, ela se torna, é verdade? Isso, é isso mesmo, padre. Ninguém se torna ou nasce, né, da noite para o dia, se torna uma pessoa amarga. Algumas pessoas podem trazer isso lá da sua infância, né? Foram crianças que não foram acolhidas emocionalmente, não tiveram as suas emoções validadas. Elas não tinham com quem contar, com quem pedir ajuda. Mas isso não é uma regra geral. Algumas pessoas podem desenvolver isso, né, transformar as experiências em amargura durante o longo da vida, diante de um ou vários fatos que acontecem na vida da pessoa. Então, ela vai se tornando amarga porque ela desacredita das pessoas. Então, ela vai transformando isso em experiências, crenças que ela acredita que ela não pode contar com ninguém, que as pessoas são ruins, que as pessoas são más, ou então também por uma culpa que ela carrega. Então são pessoas que carregam dores emocionais profundas por muito tempo e tiveram que lidar sozinhas, elas não tinham com quem contar. Mas esse processo de amargurar-se, eu vou insistir nisso, porque nós temos pessoas que não têm com quem falar, mas elas não se tornam pessoas amarguradas. Seja terminando um relacionamento, pessoas que estão sozinhas e não fizeram a opção de estar só. Pessoas que tiveram entes queridos. Então, qual é o processo, doutora, que a pessoa vai destilando esse amargor? Como é que é esse mecanismo de destilar amargura no coração e fazer a pessoa ser difícil de conviver? Porque é difícil conviver com uma pessoa amargurada, não é? É muito difícil conviver com a pessoa amargurada, porque ela não acredita que as pessoas são boas, ela se sente injustiçada. Então, se as pessoas são ruins, essa amargura, ela transforma numa irritação. Então, Sim. se eu não posso confiar em ninguém, se eu acredito que as pessoas são ruins e injustas comigo, eu crio uma proteção emocional que, ao invés de eu profetizar boas palavras, eu ataco antes que eu seja atacada. Entendi. Então, eu preciso me defender atacando antes. Toca o sino, sacristão. Maravilhoso, maravilhoso. Doutora, se alguém estiver nos acompanhando agora e falar, não, esse programa é para mim, eu me tornei uma pessoa amargurada, como reverter esse quadro? A pessoa precisa, o primeiro passo é ela ter consciência, se dar conta de que ela é assim. Mas, em geral, elas não acreditam ser, né? Mas digamos que a pessoa se identifique. Então, primeiro, ela precisa, sim, se ver nesse papel. Nossa, essa sou eu. Essa pessoa eu sou amarga. Certo. Ela pode buscar tanto uma ajuda, né, na religião, com um padre, com alguém, ou um psicólogo, uma ajuda técnica e especializada. Exato. Por quê? Porque ela carrega, sim, dores muito profundas. Entendi. E ela precisa ressignificar essas suas dores para daí sim transformar, né, a vida dela, sair do amargor e ela conseguir, então, ressignificar esses acontecimentos que ela teve. Então, é possível uma pessoa que esteja hoje vivendo um momento de amargura, ela reverter e encontrar a felicidade? Com certeza. Sempre é possível. Enquanto existir um fio de vida em um ser humano e a pessoa quiser se converter ao
bem, vamos dizer assim, a ser uma boa pessoa, a tratar as outras pessoas bem, entender, ela precisa entender que o que aconteceu com ela não é de responsabilidade de ninguém, que ninguém tem que pagar um preço que é de uma conta dela. Doutora Lourdes, a senhora já atendeu casos de pessoas que chegaram e disseram, eu sou uma pessoa amargurada? A senhora tem alguma lembrança, algum caso? Sim, tenho sim. De uma senhora, e aí ela já com 82 anos, ela chegou no consultório e as pessoas com quem ela convivia disseram isso para ela. E algumas pessoas até meio que insistiram que era como uma condição, que ela devia buscar uma ajuda terapêutica. E ela não achava que ela precisava. E quando ela vem para a terapia, ela descobre que ela viveu um casamento. Então, anterior a isso, ela não tinha nenhuma experiência emocional tão significativa que pudesse levar ela ao amargor. Mas durante o casamento, ela sofreu por muitos abusos, violência psicológica, violência emocional, desrespeito. E ela não tinha com quem contar. Ela não contava para ninguém, ela não se abria com ninguém e ela foi se tornando uma pessoa fechada, irritada, amarga. E aí ela veio para a terapia. E quando ela vem para a terapia e ela descobre que aquilo que ela tinha dentro dela estava influenciando a relação dela com filhos, com nora, com netos, com todas as pessoas, eu digo assim, foi maravilhoso, foi lindo ver a transformação daquela senhora. É possível sim, quando a pessoa se dá conta e quando ela realmente quer transformar aquela dor que ela vivia em algo bom. Aplausos, gente. Comigo aqui, doutora Lourdes Zucchello, contato 419-8414-2389. Instagram, olha aí, ansiedadelapidada.lourdes, com Z. Olha aí, gente, o Instagram promete. Instagram, ansiedadelapidada.lourdes. Gostei de ver a ousadia. Então, padre, eu trouxe um dos meus livros aqui para te presentear. Ansiedade a seu favor. Gostei do nome. Todo mundo fala ansiedade como algo negativo. Eu sou um dos que bato nessa tecla, que um pouco de ansiedade é o combustível de movimento do motor. É um combustível, mas a gente precisa aprender a lidar com ela e transformar ela, ao invés de ficar com medo e retraído, usar ela a favor para buscar aquilo que a gente realmente quer na vida. Tá aí, gente, Lourdes Zucchello, ansiedade a favor. Só que eu quero retribuir com 1/3 das Santas Chagas e já antecipar uma feliz Páscoa para a senhora e vou deixar um pedido. Quando a senhora está com um livro no prelo, eu quero ler esse livro, que é uma experiência que ela fez de Santiago de Compostela, escrevendo cada dia algumas dinâmicas. Eu fico esperando, tá bom? Uma salva de palmas, obrigado pela sua presença. Obrigada a você, pai. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Amém. Nós temos uma conversa com Rodrigo Baena, nós temos ainda muita coisa, nós temos o momento com o Santíssimo Sacramento, que é um momento muito forte diante de nós, temos ainda muita partilha. A frase orante de hoje: Senhor, fazei de nós instrumentos de caridade. Nós voltamos já, volte comigo. Onde a ofensa que dói, onde houver a discórdia. Que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Obrigado, ministério. Eu
quero fazer um convite para você. Vamos fazer Passos da Misericórdia em outubro, gente. Peregrinação em outubro. Que tal você ir comigo? 2026, esse ano. Não tem guerra, graças a Deus, nessa região. Nós faremos os Passos de Misericórdia. Hungria, Áustria, República Tcheca, Polônia. Olha, numa mesma peregrinação. Nos Passos de São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska, Jesus Misericordioso e São Maximiliano Kolbe. Entre em contato conosco. A Silvia e a Sandra irão mandar para você todo o portfólio, todo o que nós vamos peregrinar. 419-8753-3300. Peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. Gente, esta peregrinação eu já fiz e ela é profundamente espiritual, linda. É um dos lugares mais lindos que você vai visitar. Por quê? Olha, nós vamos a Budapeste, a capital húngara. Um lugar belíssimo. Nós vamos até Viena, a capital da Áustria, gente. Olha que coisa mais linda, os Jardins Belvedere, Praça dos Heróis, Catedral de Santo Estevão. Vamos a Olomouc, na República Tcheca, na região da Morávia. Depois nós iremos a Cracóvia. Cracóvia é uma preciosidade, é patrimônio universal da Unesco. A cidade velha tem tanta coisa linda para se ver, inclusive o gueto lá dos judeus, Santuário da Divina Misericórdia, onde tem as relíquias de Santa Faustina Kowalska e o quadro de Jesus Misericordioso. É um lugar lindo, tocante, é um bálsamo de misericórdia na nossa vida. De lá nós vamos para um santuário mariano chamado Częstochowa, que é na verdade do século XVII, onde tem a Madonna Negra, a rainha da Polônia, que você está vendo ali em tempo real. Depois nós vamos a Wadowice, a terra da infância de São João Paulo II, e depois finalizamos em Auschwitz, o campo de concentração, onde fazemos uma experiência profunda e tocante de uma realidade realmente que vale a pena experimentar para nunca se repetir. Entre em contato conosco, 419-8753-3300, peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. Dá tempo, vamos juntos. Muito obrigado. Fernanda, as participações, por favor. Padre, umas participações abusadas, eu dizia. Olha só, a Celismar disse assim: a minha sogra é muito amarga, difícil, já tentei fazer dar certo, mas não tem como. Dá licença. Olha, ó, Celismar. Filha do céu, que confusão que se arrumou em casa, hein? Jesus amado. Olha só, a sogra Marlene... amarga. E você falando mal dela na televisão, você tá louco. Vai lá. Já foi, né? Já foi. Olha a Marlene Graff. Caí fora, não aguentei conviver com uma pessoa amarga. A Cida diz assim: convivo com 3 pessoas, sofro, mas ofereço todo esse sofrimento a Deus. Isso é interessante. Foi, e é isso que eu trabalho aqui, ó. Como viver o sofrimento, a questão inabalável. Como Jó viveu o sofrimento e a mulher dele, que não era fácil, os amigos que ninguém merecia. Inabalável. Vai, continua. Também aqui a Aline: eu era a amarga, estou tentando mudar e infelizmente convivo com pessoas amargas. Tá certo. A Onélia também: tento amenizar minha amargura aumentando minha autoestima. Tá certo, muito obrigado. Vamos de agenda? Isso, a agenda 28, agora sábado. Sábado agora, gente, Rio de Janeiro. Segundo Evangelizar é preciso a partir do meio-dia no Maracanãzinho. E ó, corre, porque são as últimas vagas, hein? Inscrições abertas, você vai lá, ó. padrereginaldomanzotti.com.br e você faz sua inscrição agora. É de graça, você não paga nada, mas é inscrição para você estar presente no Evangelizar é Preciso. Por que vale a pena ir? Nós teremos a abertura, eu estarei junto com Dom Arani João Tempesta. Depois nós teremos o terço mariano, teremos o terço das Santas Chagas, nós teremos a apresentação musical, nós teremos missa, adoração com o Santíssimo Sacramento. E vou dar um spoiler. Nós vamos gravar um clipe especial ali no Maracanãzinho. Povo do Rio de Janeiro, você que ainda não fez sua inscrição, hoje, como é que faz a inscrição, Fernanda? padrereginaldomanzotti.com.br, clica no banner, vai te redirecionar para uma página, você preenche, é muito fácil e faz a sua inscrição. Muito obrigado, Fernanda. Agora, com grande alegria, quero falar, nós falávamos no intervalo, vamos vir
Rodrigo Baena de Souza, boa noite. Boa noite, Padre Reginaldo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por nos atender e falar conosco. Bom, só para você se situar, eu já quero agradecer à TV Massa, que é o SBT do Paraná, que nos ofereceu algumas imagens daquilo que nós vamos conversar. Você estava acompanhando, você vê que nós estamos falando sobre amargura, né, Rodrigo? E você viveu na carne uma tragédia na infância. O que foi que aconteceu? Isso. Bom, só para começar, né? Eu já tinha perdido a minha mãe com 6 anos de idade, né? E aí a gente estava passando um veraneio em Guaratuba, estava com meu pai, meu irmão. A gente tem família em Curitiba, né? Então a gente veio a Curitiba para passar o veraneio. Fomos a Guaratuba e fomos visitar um primo do meu pai que mora em Matinhos, né? E aí a gente estava lá e a gente estava decidindo ainda o que fazer, né? E aí eu dei a ideia de irmos até o teleférico, né? Então eu insisti muito para a gente ir até o teleférico, né? E aí o acidente foi isso aí. E o que aconteceu, o acidente, só para quem está em casa entender, o que aconteceu com o seu pai? Tá, então a gente subiu, né? A gente subiu, foi tudo certo. Aí na hora que era para descer, meu pai falou para mim, vai você primeiro, meu filho. Né? Eu falei, pai, eu tô com medo. Vai você primeiro, que daí logo em seguida eu vou. Então ele foi na cadeirinha, eu já subi na cadeirinha depois dele. Eu senti o solavanco do teleférico e ele caiu, né? Eu caí em alguns lugares que tinham mato, amorteceram a minha queda, né? Eu cheguei a desmaiar, mas consegui acordar, né? E aonde o meu pai caiu era chão, era terra, tinha terra, pedra. Então acho que com uma batida ele acabou já falecendo ali, né? Eu acordei desse meu desmaio e consegui chegar até o meu pai. Né, eu cheguei até o meu pai e por várias vezes eu chamava por ele, falava, pai, levanta, vamos embora. Pai, levanta, vamos embora. Na época eu tinha 10 para 11 anos, né? Então isso para mim foi um trauma muito pesado. Imagino. Né? O primo do meu pai, que também estava junto no teleférico, mas ele não chegou a sentar na cadeirinha, né? Então ele desceu, conseguiu chegar até onde eu e o meu pai estávamos, né, me colocou nas costas dele, desceu o morro inteiro comigo nas costas, né, podendo me levar até lá embaixo para poder ser socorrido. E aí voltando para poder ajudar o meu pai. Rodrigo, teve uma repercussão nacional esse acontecimento. O Brasil inteiro noticiou. Mas você a partir dali carregou um sentimento de culpa. E isso foi te amargurando, é isso? Sim, sim. Na verdade, a gente tinha ido para fazer outras coisas, né? Para sair jantar, para passear. Mas eu insisti muito para ir no teleférico, né? Foi uma insistência minha. Meu pai já tinha falado, não, nós não vamos, nós vamos fazer outra coisa, nós vamos sair para jantar, nós vamos sair passear, mas nós não vamos lá. E aí eu continuei insistindo, né? A minha insistência foi tanta que ele chegou um momento que ele falou, tá bom, chega, então vamos lá, e aí depois que a gente for lá, a gente sai para fazer outra coisa. Então assim, não tem como eu não me sentir culpado, né? Por quanto tempo? Essa insistência que eu tive. Por quanto tempo você carregou essa culpa e dificuldade de voltar ao local? Porque eu sei que você voltou, inclusive nós vamos mostrar algumas imagens agora, de você retornando. Quanto tempo você carregou isso? Sim, foi no ano de 95, né? Então eu tinha 10 para 11 anos. Desculpa, eu acolho. Sobre isso, parece que volto no dia, sabe? Sim. Você pode repetir a pergunta, padre, por favor? Como é que foi para você decidir voltar ao local? E que foi para você mesmo disse que foi um processo de libertação. Sim.
Depois de 30 anos eu criei essa coragem, né? Hoje eu tenho uma filha com a mesma idade que eu tinha na época, né? Então assim, eu carrego essa culpa, na verdade, até hoje, sabe? Mas eu decidi voltar lá para realmente trabalhar essa questão do auto-perdão, deixar isso de lado, né? Porque realmente é muito duro, né? A gente carregar uma dor dessa. Eu ainda estou trabalhando esse auto-perdão. Certo. Como eu falei, falar sobre isso é muito difícil, né? Eu agradeço por você aceitar falar conosco. Isso parece que eu tô vivenciando tudo novamente, sabe? Então, assim, eu estou trabalhando agora para ver se eu consigo melhorar, me tornar menos amargo. Realmente, o que a doutora tinha falado ali realmente faz muito sentido, certo. Sabe? Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque foi uma oportunidade de continuar vivendo. Certo. Porque se for ver, era para mim estar na cadeirinha do meu pai, né? Porque ele pediu para mim ir na frente. E eu falei, eu tô com medo, pai, você primeiro. Então ele foi e eu acabei indo. Então eu tive uma segunda chance de vida, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus. Rodrigo, eu rezo a Deus e levarei no Santíssimo Sacramento hoje o seu nome, o nome de sua família. E nós estamos falando tão perto da Páscoa. Páscoa significa passagem, êxodo, saída. E o que eu mais peço a Deus, hoje no Santíssimo, que você consiga superar essa culpa e conseguir viver mais leve e mais feliz. Obrigado por você ter aceito mexer na ferida de novo. Mas é exatamente para que as pessoas entendam que a vida continua e você constituiu uma família. Uma feliz Páscoa para você. Sim, com certeza. Muito obrigado, padre, igualmente para vocês todos aí. Obrigado pela oportunidade. E realmente, eu subi lá para ressignificar a minha vida, né? Como o padre falou, hoje eu tenho uma família, minha filha está com a mesma idade, né? Então eu quero ser uma pessoa melhor, né? E botar uma pedra nesse passado. Apesar de sentir essa culpa, mas eu quero botar uma pedra e começar uma vida nova de agora em diante, que eu já ressignifiquei, subi lá, fiz a minha oração, né, padre? Eu queria só um comentário rápido. A minha esposa, quando eu estava solteiro, no pé da minha cama, eu fiz uma oração muito forte. Pedi a Deus que Deus me colocasse uma pessoa que pudesse me ajudar, me ajudar, colocasse uma pessoa correta na minha vida e que essa pessoa pudesse me dar uma rosa vermelha. E por incrível que pareça, numa noite qualquer que eu saí com a minha esposa para jantar, ela me deu uma rosa vermelha. E isso foi uma questão minha e de Deus. Então, claro. Assim, ali eu sabia que Deus tinha olhado por mim pela segunda vez. Amém. A primeira vez foi me deixando vivo no acidente do teleférico e a segunda vez foi atendendo a minha oração. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Feliz Amém. Páscoa a você, Amém. Toda a sua família. Grande abraço. Muito obrigado. Gente, amém. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado à Rede Márcia que ofereceu as imagens. Obrigado, Rodrigo Baena, que aceitou. Você viu que para ele não é fácil voltar e remexer nesta gaveta, nesta área da vida, mas está aí. Falou muito forte do ressignificar a sua dor. Que Deus abençoe. Por isso nós vamos cantar agora só o refrãozinho, cura, Senhor, onde dói. Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir, Canta comigo. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Você já ouviu falar que o remédio é amargo, mas cura? Veja esta matéria e eu tenho certeza que você vai ficar impressionado, porque esse ditado não é mentira, é verdade. Roda.
medicamento amargo, ele tem a característica pela sua estrutura. Nós temos aqui algumas tinturas que, por que elas têm essa característica amarga? Porque elas são extraídas, são estruturas concentradas de plantas que são extraídas pelo meio alcoólico, e nesse processo de extração existem os taninos, que são substâncias que fazem parte dessas tinturas, que deixam com essa característica amarga. Por que o medicamento amargo cura? Por que o medicamento amargo faz bem para o organismo? Porque dentro do organismo ele vai achar os receptores que são ideais para agir no seu sítio de ação. Então, por exemplo, o boldo tem uma característica digestiva, ele vai agir a nível de estômago, a nível de fígado. O própolis tem a característica de atuar no sistema imunológico, então vai atuar nos glóbulos brancos. Então, o que nós podemos concluir? Que o medicamento amargo cura. Isso já é provado cientificamente, que apesar da característica amarga, ele traz o benefício para o organismo e ele cura. Então, o remédio é amargo, mas ele traz a cura. Eu vou para o intervalo e eu volto já. A frase orante de hoje: Senhor, fazei de nós instrumentos de caridade. Nós voltamos já. Volte comigo, povo de Deus. Espalhar amor. Vou espalhar amor, 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 seja onde for, amor, amor. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Seja onde for, amor, amor, coração adentro, explosão de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor, vou espalhar amor, 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 seja onde for, amor, amor, coração adentro, explosão de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor. Eu quero falar da obra Evangelizar é preciso. Oh, querido povo de Deus, todos os meses eu mando um jornal do evangelizador. Este é o jornal da Quaresma, mas se você soubesse, tá lindo o jornal da ressurreição. Todo mês é um jornal temático. Você quer receber? E olha, tem matérias, tem novenas, tem testemunhos. Eu quero mandar para você, você aceita? Eu faço gratuitamente. Entre em contato conosco agora, 0800 410 6060. Vou repetir. Ligue para os nossos atendentes. Eles estão agora, os nossos atendentes estão disponíveis. Você não vai falar com máquina, você vai falar com pessoas. Tem imagens deles? 0800 410 6060. Ah, você não quer perder o programa? Manda um WhatsApp 41 3221 6060. E eu pergunto para você, você é associado da obra Evangelizar é Preciso? Gente, nós temos 24 horas de programa religioso no ar. Inclusive agora nós vamos estender a madrugada ao vivo. Nós temos também inúmeros sacerdotes, bispos, que falam sobre a palavra, sobre a Eucaristia, a catequese. É uma programação maravilhosa de televisão católica na sua casa. Você pode, pela parabólica digital, você pode receber o sinal. Você também pode ter no seu celular. Você pode baixar hoje o aplicativo. Vai lá na sua loja de aplicativos e coloca associação. Vou repetir, vai e coloca no seu aplicativo do celular, coloca lá Associação Evangelizar, você baixa gratuitamente. Então qualquer parte do mundo você acompanha rádio, TV e leitura diária. Vamos lá? Então dois apelos. Primeiro, quer receber o jornal? 0800 410 6060, 41 3221 6060. Segundo, baixe o aplicativo da Associação Evangelizar é Preciso no seu celular. Você pode estar norte, sul, leste, oeste, TV Evangelizar, rádio Evangelizar, você não perde. E também a liturgia diária. Nosso muito obrigado. Bom, eu quero mostrar para vocês, e agora começo a falar sobre a caridade. Este programa é sobre a caridade, que é o grande antídoto
grande antídoto da amargura. Esqueça a amargura. O que é a caridade? É fazer o bem. É você fazer o bem sem olhar a quem. Tem uma música muito bonita que representa, nós usamos na live, que foi o Seu Nome é Jesus Cristo e Passa Fome. E o Papa Leão XIV, ele fez agora um documento que, na verdade, eu diria foi em 4 mãos, do falecido Papa Francisco, e ele escreveu agora. E ele diz assim, que a caridade, esmola, está inválida, está válida. A esmola não caiu de cena. Tem muita gente que agora diz, eu não dou mais esmola, eu não faço mais doação. Sabe por quê? Eu dou dinheiro aqui, eu faço isso aqui. Na verdade, isso é uma desculpa. A caridade, esmola, vou usar a palavra esmola, ela é importante. Ela não é o gesto mais perfeito de promoção humana, mas ela é importante que se dê alimentos, dinheiro, roupas, esmolar. E São João Crisóstomo cita Papa Leão XIV, que a sua oração acrescida de esmola ganha asas. Sem a esmola, sua oração não voa. Então, a grande pergunta que eu faço: qual a última vez que você fez a esmola, a caridade? Pergunto de novo: qual a última vez que você fez realmente uma esmola, doar para uma pessoa? Repito, a oração com caridade ganha asas. Quero dividir com você. Canta um refrãozinho comigo. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. E grita pela boca dos famintos. E grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante. Às vezes pra chegar depressa à igreja. Entre nós está, vamos refrão. Entre nós estás e não o conhecemos. Entre nós estás e nós o desprezamos. Eu partilho com você um momento de profunda caridade que aconteceu na última sexta-feira, no que chamamos compromisso de amor. Veja lá. A caridade, expressão concreta da fé cristã, foi o centro de mais uma grande mobilização nacional conduzida pelo padre Reginaldo Manzotti. O especial Compromisso de Amor 2026 reuniu fiéis de todo o Brasil em uma corrente de solidariedade para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Durante o evento, o público acompanhou momentos de oração, reflexão, música e encenações bíblicas, reforçando a importância da partilha e do cuidado com o próximo. Mas Jesus foi, olhou para Simão e os fariseus, seus amigos, mas eis que uma mulher surpreende. Qual é o nome desta mulher? Não nos é apresentado. Uma mulher pecadora, mas não se diz qual o pecado. Ela entra com os cabelos longos, o que isso faz compreender que se tratava de uma meretriz, porque mulher alguma poderia tirar o véu e mostrar o seu cabelo. Além de ajudar quem precisa, a iniciativa também fortaleceu a economia local, com a compra direta de produtores no destino onde as cestas serão doadas. Na edição deste ano, as doações foram destinadas a instituições de 8 estados brasileiros, incluindo áreas atingidas por enchentes em Minas Gerais. O evento reforçou que a fé, quando colocada em prática, pode transformar realidades e levar esperança a quem mais precisa. Livre, quero ser livre, só Deus cura
E eu quero agradecer a todos que fizeram a doação. Se você quiser conferir, está no YouTube Padre Manzotti, Compromisso de Amor. 82 toneladas de alimentos, 62 toneladas de alimentos arrecadados. Muito, né, Manzotinho? Demais, demais. E vai ser destinado para onde? Para 8 estados e 21 instituições que se cadastraram e vão receber, que tanto em vários estados do Brasil, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Nordeste, nosso muito obrigado. Gente, a caridade cobre uma multidão de pecados, todos nós sabemos. Às vezes é importante nós tomarmos consciência disso. Tudo uma pessoa precisa é de um gesto, de um olhar diferente, de alguém que pratique o bem. Faça a caridade, se esforce em fazer a caridade. É um exercício. Quando às vezes na igreja você vai falar, por que o padre pede para levar 1 quilo de alimento? Gente, para você, um maço de macarrão, e por favor, que negócio de só levar sal? O povo come só sal, gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu olho lá nas doações, só dá sal. Não, por favor, leve o que o povo come, um maço de macarrão, leve 1 quilo de feijão, leve... Você vai falar, mas por quê? É o exercício. Exercício da caridade. O fato de uma pessoa pegar em casa, levar no ônibus, levar no carro e levar para o quilo, isso é um exercício. O fato de você pegar uma roupa e levar para a comunidade é um exercício de caridade. O fato de você ter coragem de olhar no seu closet, coragem de olhar no seu guarda-roupa e ver que aquela roupa já faz 1 ano, 2 anos que está lá, para as traças roerem, você ter coragem de pegar e se desapegar, é caridade. Repito, Papa Leão XIV, a esmola pode não ser a expressão mais perfeita de promoção humana, mas ela é extremamente válida. Quero pedir a você, se esforce na caridade. Ela só não ajuda quem recebe, também transforma quem doa, quem vive, que está preso na dureza do coração. Cuidado para não se tornar uma pessoa apegada, sovina, uma pessoa extremamente materialista. A caridade é um exercício contra o materialismo. Um simples gesto pode mudar uma forma de ver a vida. Por isso, a caridade realmente é um antídoto contra o consumismo, contra toda forma de capitalismo selvagem e toda amargura. Quando a gente escolhe fazer o bem, não só cura o outro, mas também transforma o nosso próprio coração. Por isso, esforce-se na caridade. A caridade é o 3º pilar da quaresma. Se você ainda não fez um gesto de caridade na tua quaresma, faça. Não deixe chegar ou passar a Semana Santa sem fazer um gesto concreto de caridade. Mas eu sou dizimista. Dízimo não é caridade. Dízimo é uma retribuição, não é pagamento. Você não está fazendo caridade no dízimo. Dízimo é uma retribuição voluntária daquilo que Deus te deu. Não é cobrança, porque Deus não pede. Ele quer de volta para o exercício. Caridade é além do dízimo. Caridade é além do que você paga lá para rezar uma missa, do que você paga para o batizado. A caridade é algo que passa pelo teu bolso generosamente, ajudando quem necessita. Filhos queridos, convido vocês a cantarmos juntos. Eu sou da luz, eu sou de Jesus. Pai, eu sei que estás aqui, sempre cuidou de mim. A tua mão que me levantou, das trevas me tirou. Pai, eu sei
sei que eu permiti a escuridão em mim, mas teu amor não me deixou perecer, me fez renascer nas horas tão sombrias de viver. Como é lindo ver o céu aparecer, o mal já se afasta, a luz invade a alma, em oração eu solto a voz para dizer: eu sou da luz, eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. Eu sou da luz, eu sou de Jesus, a noite escura já passou, o que era trevas, Cristo iluminou. E nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos na presença do Santíssimo. Todos os pedidos que foram mandados pelo Facebook, levaremos no altar do Senhor, inclusive seu Rodrigo, que nós conversamos. E você, ainda é tempo de mandar sua intenção. Fique comigo para a bênção do Santíssimo Sacramento. É rápido intervalo. E eu sou da luz, eu sou da luz, eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. Vamos receber Jesus Eucarístico. Eu sou de Jesus, a noite escura já passou, o que era trevas, Cristo iluminou. Eu sou da luz, eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. Eu sou da luz, eu sou de Jesus, a noite escura já passou, o que era trevas, Cristo iluminou. Eu sou da luz, eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. Eu sou da luz, eu sou de Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo. Se me permite, Sacramento. Ministério, eu gostaria de começar a voltar àquela música. Nós cantamos só um trechinho. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Sabe por quê? Quero que você em casa entenda. A caridade cobre uma multidão de pecados. E nosso Senhor sempre foi do lado dos pecadores, dos empobrecidos. Aqui, meu filho, não se trata de querer ideologizar a religião. Não é dizer que é da esquerda ou da direita. A opção preferencial pelos pobres é evangélica. Eu vou repetir. Não é direita e esquerda. A opção preferencial pelos pobres não tem partido. É de Jesus Cristo. Portanto, fazer caridade é fundamental na vida. É um exercício na quaresma, mas na vida temos que ser caridosos. Vou lembrar de um texto de Nosso Senhor que disse: com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Uma medida calcada, sacudida, transbordante.
Que lembra, calcado é assim, você coloca, vamos dizer, farinha, você bate para que caiba mais na vasilha. Calcada, sacudida, transbordante, esse é Deus. Por que não somos com o próximo? Comece a pensar o quanto precisamos para viver. O quanto de comida no mundo é jogado fora. O quanto de roupa não usamos. O quanto de sapatos nós temos. Quanta roupa com etiqueta jogada no fundo do guarda-roupa. Caridade. Lembre de Mateus capítulo 28. Jesus disse: vão para a direita aqueles que estive nu e me vestistes, tive fome e me destes de comer, fui preso e me visitastes, doente fostes me ver. Senhor, quando foi que fizemos isso a ti, Senhor? Jesus respondeu: todas as vezes que fizestes isto a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante. Às vezes, para chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa. Campanha da fraternidade, dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto e vive mendigando sob emprego. E a gente, quando vê, diz: é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Cante comigo. Entre nós está e não o conhecemos. Senhor Jesus, eu venho te pedir hoje que toque o nosso coração, Senhor, que abra a chave do nosso coração para a caridade, sem olhar a quem, sem partido político, Senhor, por ti, sem querer por falsas ideologias. Eu não quero nem A nem B, eu quero Jesus, e por Jesus quero me doar, praticar esmola, a caridade, dar pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão. Dai pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão.
livramento do Senhor, porque está chegando. Semana que vem é Semana Santa, mas eu já puxo agora, para que você caia na real. É a última semana da Quaresma. Semana que vem é Semana Santa. Acorde, filho. Se ainda não confessou, o faça. Se ainda não fez o seu gesto concreto, o faça. Povo meu, que te fizer, olhe para Jesus. Dizem que te contristei, o Senhor, porque a morte mude nosso coração. Em que foi que eu te faltei? Senhor, tire esse coração duro, egoísta, eu te fiz sair consumista, do Egito, com maná te alimentei, amargurado sim, mas às vezes envolto em tantas coisas. Bela terra, tua cruz para o teu rei. Então cante comigo. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Bela vinha, enquanto a gente vai escutando. Agora, de ter proclamado Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, coloque as outras intenções. A intenção mais forte agora foi até agora na adoração. Tira o coração de pedra, põe um coração de carne. Tira um coração egoísta, põe um coração da caridade, da esmola, da ajuda. Mas você tem uma intenção agora. Alguém que esteja doente, alguém que esteja necessitado de oração, pega teu terço na mão, levante a mão e vamos rezar por esta pessoa. Senhor Jesus, Deus Santo, Deus forte, eu quero rezar. Deus Santo, Deus presente aqui, olhe pelas pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. Nós te pedimos, Senhor, por misericórdia. Olhe pelas pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia. Senhor, Deus Santo, Deus forte, essa triste realidade do Santo Sepulcro, onde não se pode, a igreja do Santo Sepulcro, onde não se poderá celebrar as celebrações pascais. Olhe para aquela guerra, Senhor, no Oriente Médio. Jesus, que morreste por todos, olhai para a Ucrânia. Jesus, Deus Santo, Deus forte, toca no coração dessas pessoas que mais necessitam, Senhor. Amor ao próximo, caridade, amor ao Cristo desfigurado, ao Cristo empobrecido, ao Cristo machucado, ao Cristo desolado. Santo, Deus forte, juntos, Deus imortal. Canta comigo mais uma vez. Tem de piedade. Fecha agora, cantando, todo o Brasil comigo, todo mundo cantando. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Tão sublime sacramento, adoremos
neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, a Trindade eterno amor. Ao Deus unitrino demos a alegria do louvor. Ao Deus unitrino demos a alegria do louvor. Do céu nos destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, dai-nos a graça de viver uma santa Semana Santa, porque Tu és santo. Abençoai-nos, Senhor. E abençoai o evento do Rio de Janeiro. Viva Jesus Eucarístico! Viva! Viva Jesus na hóstia santa! Deus forte!